A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma lição da nossa revista Desafios da Fé Cristã na Pós-Modernidade. Hoje nós vamos estudar uma lição muito importante que tem o tema Reacendendo a Chama. E o nosso texto áureo está lá em Mateus capítulo 11 e versículo de número 5. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. A leitura bíblica está lá em Mateus capítulo 5 e versículos 14 a seguir. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E também em Atos 2 e 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Mediante a graça de Deus, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 27 diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E como membros desse corpo de Cristo, nós temos a missão de proclamar, de divulgar e de mostrar os valores do reino de Deus. E não podemos nos esquecer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, conforme Romanos, capítulo de número 14 e versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em tempos passados, os crentes tinham uma grande preocupação em evidenciar os valores do reino de Deus, em mostrar a grandeza desta graça, deste amor de Deus implantado em nossas vidas. Mas em tempos presentes, isso parece que não é a mesma coisa, parece que esta chama se apagou. Alguns vivem como verdadeiros agentes secretos do Evangelho. Em hipótese alguma, alguém vai descobrir que o tal é cristão. Existe uma frase bem interessante: se no país em que vives ser cristão fosse crime, você seria condenado? Medite nisso. Primeiro ponto da nossa revista: o papel ativo da Igreja de Cristo. Deus é o Criador de toda a humanidade. Deus é Criador dos céus e da terra, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, onde diz: os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus é o Criador de todas as coisas. Toda a criação está sob o seu governo. Seu domínio, autoridade, soberania não tem fim, jamais terão fim. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas 29:11: Tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Também Daniel 4:3: Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas suas maravilhas! O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Se você continuar lendo aí Daniel 4, você vai ver que Deus é aquele que estabelece governo, que tira governo, desestabelece. Ele é o Todo-Poderoso, o Soberano, e Ele governa todas as coisas. E a igreja, o papel da igreja, o papel ativo da igreja é representar esse Deus Todo-Poderoso. Antes da igreja, Israel era o representante oficial desse maravilhoso Deus. Levítico 26, versículo 12 diz: E andarei no meio de vós, e eu serei por Deus, e vós sereis meu povo. Então, aquela nação era a nação que representava o Deus vivo.
Mas como a Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 11, que diz que veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. Esse povo de Israel rejeitou esse Cristo. Então, Deus deu esta oportunidade, abriu uma oportunidade para nós que somos igreja. E veja o que diz a palavra em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esta igreja é a representante, ela tem uma representatividade do reino de Deus. Você como cristão deve se representar com valor, com vigor, o reino de Deus. A igreja também é comissionada para anunciar, para levar, para proclamar a mensagem do reino de Deus. Mateus capítulo 16 e versículo 18 diz assim, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note bem que Jesus diz a minha igreja. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 17, está escrito, se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Aqui está falando do irmão que peca contra o outro. Então, o irmão procura conciliar-se com ele, ele não quer. Então leva duas testemunhas, ele também não aceita. Aí leva à igreja. Se ele não escutar a igreja, então ele é um pagão e não é digno de você andar em companhia desse cidadão, porque ele não quer reconciliação, ele não quer conciliação nenhuma. A igreja foi fundada no dia de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ela cresceu, lá em Atos capítulo 2 e 41 diz, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se 3.000 almas, quase 3.000 almas. E ela multiplicou-se. Em 47 do mesmo capítulo 2 diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então ela foi crescendo diariamente e caindo na graça do povo, e Deus operando, e essa igreja cresceu muito e ainda continua crescendo. Deus ainda continua comissionando pessoas para levar esta mensagem, para proclamar a palavra de Deus, os valores do reino de Deus. Sejam crianças, sejam homens, sejam mulheres, sejam anciões, todos estão comissionados para representar o reino de Deus na terra. O que é este reino de Deus? Uma grande característica do reino de Deus é que Cristo é o centro desse reino. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem cristocêntrica. Toda a Bíblia ela é cristocêntrica. O Velho Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento fala de Cristo, então é Cristo. A mensagem é cristocêntrica. Lá em Atos capítulo 2, e o versículo 36 diz, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E o apóstolo Paulo declara este ser o seu assunto principal de suas pregações. 1 Coríntios 2 e 2, ele diz assim, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta postura coerente e bíblica, cristocêntrica dos cristãos do primeiro século, fez com que a igreja tivesse um crescimento qualitativo e quantitativo, conforme nós lemos aí, as pregações eram de 3.000, 5.000, e cada dia ia crescendo mais. Lá em Atos capítulo 2 e versículo 47, nós lemos agora em mesmo, diz, e o Senhor acrescentava cada dia mais os que haviam de se salvar. A nossa pregação, se é a pregação do Evangelho do Reino, se é a pregação do Reino, ela não pode ser uma pregação antropocêntrica, voltada para as necessidades humanas, voltadas para os desejos dos homens, para os anseios dos homens. A nossa pregação ela tem que ser uma pregação cristocêntrica. Sim, quando nós pregamos Cristo, Cristo satisfaz as pessoas, mas nós não devemos ficar
fazendo arrodeios em volta das necessidades humanas. O que nós temos que apresentar é Cristo, porque Cristo satisfaz todas as necessidades físicas e espirituais. A verdade é que se nós pregássemos Cristo de verdade, a prioridade de Cristo é salvar a alma, e salvando a alma, as outras coisas são complementos do Evangelho do Reino. Outra marca registrada deste reino é a comunhão. Se nós realmente estamos pregando a mensagem do reino, se nós estamos vivendo o reino de Deus, então nós temos que ter comunhão. Porque a igreja primitiva, a comunhão era assustadora, era tremenda. Leia em Atos capítulo 2, versículo 42 a seguir. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Observe bem o resultado da comunhão. Quando há comunhão, então as outras coisas acontecem. O temor na igreja acontece, sinais e maravilhas acontecem. Estão juntos, então todas as coisas são possíveis quando a igreja está em unidade, está em comunhão, está agindo no mesmo sentimento. E Cristo orou para que nós vivêssemos em comunhão uns com os outros. Lá em João capítulo 13 e versículo 35, Jesus ensinou dizendo: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quando a igreja desfruta desta união, dessa comunhão verdadeira, o que acontece é um crescimento qualitativo e quantitativo também. O que acontece é que há harmonia, há temor, a verdade de Deus é disseminada. Não tem barreiras para o que Deus pode fazer quando há uma verdadeira comunhão centrada no reino de Deus. Outro valor muito importante no reino de Deus é a atividade social. A igreja ela não é chamada somente para pregar o evangelho, sair pregando pelas ruas, gritando e chamando as pessoas ao arrependimento. Não é só isso. Nós devemos pregar a mensagem, nós devemos mostrar a mensagem para todas as pessoas, proclamar em todo mundo e por todo mundo e anunciar. Mas nós também devemos amar ao próximo, nós devemos estender a mão ao próximo. Nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. E nós fazemos as ações que a cabeça determina. Tudo que Cristo quiser fazer aqui na terra, Ele vai usar alguém. Ele pode usar você para ajudar alguém. Marcos capítulo 12, versículo 29 a 31, está escrito assim, Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior do que estes. Estes são o resumo de toda a lei. O serviço da igreja consiste não somente em pregar, mas também em servir ao próximo. A igreja local ela deve elaborar projetos, ela deve buscar uma maneira de ser útil à comunidade em que ela está inserida. Alguém fez uma pergunta: se fechassem a tua igreja, aonde ela está inserida, faria falta a comunidade? Ou será que as pessoas iam dar graças a Deus porque fechou? Então a igreja ela tem que representar esse Cristo. Esse Cristo, quando estava na terra, ele não só pregava, ele não só ensinava, mas a Bíblia diz que ele curava os doentes, ele alimentava os famintos, ele ajudava as pessoas. Então nós temos que entender que um dos grandes papéis, um dos fatores importantes do reino de Deus é a atividade social. Marcos 12, 31 nós lemos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26, para você ter um tempinho de ler, Tiago vai explicar bem que se você diz que tem fé, mas não tem obra, a sua fé não é válida, a sua fé é morta, a sua fé não é de verdade, é uma fé hipócrita, uma fé mentirosa.
porque você diz que tem fé, mas você não demonstra. Se você diz que ama alguém, mas não ajuda, não estende a mão, então esse amor não é verdadeiro. A igreja, como representante do reino de Deus, ela deve ter uma mensagem cristocêntrica. Cristo é o tema de nossas mensagens, é tudo em nossa vida. Segundo, a comunhão. A igreja que tem a mensagem cristocêntrica provavelmente vai ter comunhão. E a igreja que tem uma mensagem cristocêntrica e vive uma comunhão verdadeira, provavelmente vai estender a mão ao necessitado e vai ser muito útil aonde ela está inserida. As pessoas vão desejar participar do culto, vão desejar estar nesta igreja, porque esta igreja é uma bênção. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto, evangelho expansivo. A igreja, ela deve crescer. Ninguém abre uma congregação para ficar com 2 pessoas lá dentro. As pessoas querem que a congregação cresça, que aumente. Mas, e muitas vezes a gente diz assim, não, é o lugar que é difícil. E essa história de lugar, aonde você vai as pessoas dizem, esse lugar aqui é muito difícil, aqui a igreja não cresce, aqui é difícil. Na verdade, todo lugar é difícil, irmão. Porque a igreja ela rema contra o vento, o sistema, o mundo é contra. E a igreja primitiva ela desfrutou de um grande crescimento, ela cresceu. A Bíblia diz que diariamente crescia. Atos 2,47. Cada dia o Senhor acrescentava. Então ela estava crescendo dia após dia. Mas essa igreja tinha muita perseguição. Os líderes religiosos perseguiam, o mundo perseguia, a carne perseguia, o diabo perseguia. Toda a perseguição que a igreja de hoje enfrenta, a igreja primitiva também enfrentava, se não um pouco até mais. Em Atos capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim, ó: levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançando mão dos apóstolos, os puseram na prisão pública. Atos 8 e 1 também. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então a perseguição não é impedimento para a igreja crescer, porque na verdade aqui essa perseguição foi permissão de Deus, porque eles estavam todos em Jerusalém. Com a perseguição eles espalharam. E sabe o que aconteceu? Para onde eles foram, iniciou-se uma nova comunidade, uma nova congregação. A igreja cresceu ainda mais. Alguém diz que crente é igual omelete, quanto mais bate, mais rende. Eu acredito que é assim mesmo. A perseguição não impede a igreja de crescer. As mesmas situações que eles tinham, situações adversas, nós também temos. Mas a Bíblia diz que a igreja crescia. E se a igreja de lá crescia, nós também podemos crescer em nome de Jesus. Agora, importante também, né, para a igreja crescer, é que todos temos que fazer a nossa parte. Todos temos a necessidade, temos que sentir a necessidade de falar de Cristo para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para o nosso colega, para o nosso parente. Nós devemos evidenciar, mostrar os valores do reino, tanto nas palavras como também na vida. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas parecem que não querem anunciar. Talvez por causa de tantos escândalos que aconteceram na mídia, as pessoas têm um pouco de insegurança de falar, mas não deixemos de anunciar, não deixemos de anunciar a palavra do reino de Deus e de viver o evangelho do reino de Deus. Porque quando vivemos verdadeiramente a palavra de Deus, as pessoas percebem a mudança em nós e querem fazer parte da congregação. São muitos e muitos testemunhos que denotam isso. Agora também, para que este evangelho seja expansivo, uma coisa é muito importante. Para que a igreja cresça, não é só falar, mas também temos que ter maturidade espiritual. É o que falta muito na igreja dos tempos atuais. Eu ouvi alguém dizer há mais de 20 anos atrás: a igreja peca na hora de criar os filhos. Nós não somos muito difíceis em gerar, mas nós temos muita dificuldade em criar. A parte da integração, do discipulado, do ensino das Escrituras é que está em deficiência
muita deficiência. As pessoas hoje estão vindo muito pela emoção para o culto, mas aí elas não permanecem, porque a emoção logo passa. Elas vêm por causa de algo que elas sentiram, de uma campanha, de uma frase de efeito, de impacto, mas para elas permanecerem, essa igreja vai ter que mostrar na Bíblia que Cristo morreu por ela, que ela precisa se firmar com a palavra, que ela deve buscar cada vez mais ser cheia do Espírito Santo, porque quando alcance esta maturidade, muito provável que ela vai permanecer no caminho de Deus e vai gerar mais frutos, e assim a igreja estará progredindo dia após dia, crescendo mais e mais. Eu quero concluir esta lição dizendo que a Igreja de Cristo ela tem a responsabilidade de proclamar e demonstrar as virtudes do reino de Deus a toda criatura. Quando nós lemos em 1 Pedro capítulo 2:9, diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Amém, glória a Deus. Não, continua. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em termos bem claros, nós somos tudo isso, mas para um propósito, para um objetivo, para anunciar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para servir a Deus e ao próximo. Filipenses 2, 3 e 4, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então nós devemos servir a Deus, mas também devemos servir ao próximo. Um dia Cristo voltará e levará a sua igreja para a eternidade. E nós vamos estar para sempre com o Senhor, diz a Bíblia. Mas enquanto esse dia não chega, a igreja de Cristo deve proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Deve viver para serviço do Reino de Deus. Deve anunciar, evidenciar a grande notícia, a boa nova de salvação, o Reino de Deus implantado na terra. Que Deus venha reacender esta chama, que este amor que outrora era tão aceso, era tão intenso nos corações, possa ser reaceso nos dias atuais, que possamos ser cheios do Espírito Santo e mostrar o quão grande é Deus em nossas vidas. Deus abençoe a todos. Se você quer adquirir essa apostila, aí está o QR Code para você adquiri-la, ou acesse o link aí na descrição do vídeo e você pode adquirir. O preço da apostila é apenas R$10. O frete também, pelo sistema módico dos Correios, é R$10 também, ou seja, você vai gastar R$20 e vai receber essa apostila em sua casa para você estudar a Palavra de Deus. Nós também temos outros materiais, esboços bíblicos, ilustrações, livros, apostilas sobre escatologia, pneumatologia, o culto pelos padrões bíblicos. Tem muitos estudos que você pode estudar e aprender da Palavra de Deus. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva para você ter as novidades. Ative o sininho, já deixa ativado o sininho aí. Curta este vídeo, comente, compartilhe, envie para mais pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.